Bom dia, sei que foge bastante do contexto e sei a sua opinião, mas se você já sabe a minha opinião, mas gostaria de saber se você já analisou a questão do ponto de vista de inovação tecnológica, onde as pessoas podem realizar trocas sem intermediação de terceiros, descentralizada. O que você acha da proposta do Cenoura de criar uma reserva estratégica de Bitcoin? Acho patética, ridícula e que não vai avançar. Simples. Tá? Gente, eu não sei quantos anos vocês têm, mas eu tenho muitos anos. E além disso, eu estudo livros de muitos mais anos do que eu. Sabe essa inovação tecnológica, disruptiva, sensacional que está acontecendo agora, do ponto de vista de muitas pessoas? E que vai mudar completamente a vida de todo mundo? E que gera possibilidades sensacionais de negócio porque é um momento disruptivo, tecnológico do mundo? Pois bem, isso já aconteceu uma porção de vezes. E em nenhuma delas, as ações disruptivas dos troços que fizeram não sei o que, deram nenhum resultado espetacular, além do normal das ações, normais mesmo. Pelo contrário, boa parte das ações de ativos que eram disruptivos, o cacete A4, levaram a grandes desgraças. Então tenham em mente que aquilo que para nós que estamos vivenciando o processo é algo, cara, único, espetacular, sensacional e uma oportunidade talvez única na sua vida. Se você esticar o prazo, você vai ver que isso também aconteceu com as ferrovias, isso também aconteceu quando a América foi descoberta. Ah, mas poxa, Campos, você está indo muito atrás. Sim, estou indo muito atrás. Pensa o seguinte, existia um mundo. Agora nós descobrimos um outro mundo, novo mundo, com todas as perspectivas que existem nesse novo mundo, de tudo que você puder imaginar. Lembrando que naquela época o forte era terra, agricultura e mineração. Isso era disruptivo. Depois disso teve as navegações. Grandes navegações, os caras podendo fazer comércio com o Oriente, com não sei o que e tal. Disruptivo, tecnológico, para a época era tecnológico, era sensacional. Depois disso teve a Revolução Industrial. Os caras, né? Colocando que, porra, as indústrias, aí não sei o que e tal. Legal. Depois disso teve as ferrovias. Estudem o que aconteceu com as empresas de ferrovia. Era disruptivo, era a capacidade de transportar um produto que antes era impossível. Tá? Você não tinha como transportar, por exemplo, alface, mais do que um dia ou dois de distância do local de colheita, porque depois disso o alface ia pro saco. Agora você podia transportar, por exemplo, um mamão de 700 quilômetros de distância para uma cidade grande como São Francisco, por exemplo. Era disruptivo, era inovador, era tecnologicamente uma coisa sensacional. Estudem o que aconteceu com os transportes ferroviários, com as ações. Depois disso teve várias outras. Aí o século XX foi repleto, né? Teve isso, aí teve o rádio, o telégrafo, bota aí a televisão, a internet, e agora nós temos as criptomoedas. Todos esses são e foram cenários disruptivos, de grande tecnologia, que vão mudar o mundo, que tudo vai acontecer e não sei o quê, e que agora é oportunidade sensacional e maravilhosa. Estudem o que aconteceu com as empresas nessas fases. Ah, mas criptomoeda não é empresa. Não, não é empresa, mas é a mesma coisa. Estudem isso. Sério, não ouçam a minha opinião, não ouçam a opinião dos favoráveis, nem dos contrários, nem de ninguém. Simplesmente esqueçam que vocês estão falando de cripto, pensem que é uma inovação, é exatamente como foi colocado pelo Wessner, é uma inovação tecnológica, um troço sensacional que vai revolucionar o mundo e tal, não sei o quê. Com essa mentalidade, estude o que aconteceu em todos os momentos da história com as empresas e as ações das empresas que tinham esse mesmo perfil. Depois você tire a sua própria conclusão. Certo? Não tem como você fazer reserva estratégica, cara, num troço que não existe, velho.
O Tesouro dos Estados Unidos pode imprimir Bitcoin? Não. Ele pode imprimir dólar, mas não pode imprimir Bitcoin. Ele pode comprar mais ouro. Ele tem ouro, é real, tal. Eu posso pegar ouro. Supondo uma guerra. Suponha uma guerra. Tá? Uma guerra mundial. Eu não sei se vocês estão cientes, mas já há disrupções na internet criadas por navios chineses e russos na Europa, interrompendo a comunicação da internet. Não é lenda, não é como é que é? Teoria da conspiração, não, tá? Isso é fato. Agora, recentemente, interromperam parcialmente as comunicações em regiões da Europa, num teste que o navio chinês está apreendido, que fez isso. Ele baixou a âncora e arrastou os cabos submarinos durante 100 quilômetros lá, arrebentou a porra toda. O mapeamento dos cabos submarinos está sendo feito nas costas de Portugal e na região de Açores e Madeira, tal, que são os cabos que ligam a Europa aos Estados Unidos, a Europa à América do Sul. E esses são os que eu sei que estão sendo feitos porque eu estou acompanhando constantemente isso. Com certeza está sendo feito em outros lugares, que eu não sei. Se houver uma grande guerra mundial e a internet foi interrompida, inclusive com o abater dos tais satélites do simpático lá do Musk, negocia as tuas criptos. O que tu faz com elas? Como é que você vai negociar um troço que é só virtual, velho? Agora pega uma barra de ouro, ou alguns diamantes, ou dólar. Você pode estar no Zimbábue, você pode estar na China, você pode estar na Noruega, no Japão, no Paraguai, nos Estados Unidos, onde for. E você vai comer com essas coisas, porque vai ter troca. Então, muito cuidado com as inovações, muito cuidado com esse tipo de coisa. Pensem sobre isso. Vocês realmente acreditam que um país como os Estados Unidos, onde a teoria da conspiração existe 24 horas por dia, vai se expor com esse tipo de coisa? Por exemplo, a Rússia se preparou para essa guerra na Ucrânia. Tá? Ela se preparou durante anos para essa guerra na Ucrânia. E ela foi fazendo reservas estratégicas de capital e tudo isso, porque ela sabia que ela ia sofrer sanções. Isso era esperado, já sabia. Ignorantemente, eles mantiveram essas sanções, parte desse dinheiro, uma parte estava dentro da Rússia, mas uma outra parte estava em outros locais. Eles jamais imaginaram que esse dinheiro pudesse ser bloqueado. E foi. E uma das razões que a Rússia não arrasou completamente a Ucrânia por completo é porque ela não tem tanto dinheiro como ela tinha. Ela estava se preparando para isso. O dinheiro foi bloqueado, eles não têm o dinheiro. Eles têm uma parte, mas não toda. Você imagina agora se eles tivessem tudo isso em cripto e por algum motivo alguém conseguisse bloquear essa porra. Porque é disruptivo, é não sei o que, é impossível fazer. Até que alguém faz. Tudo é impossível. Até que alguém faz. Como é que fica? Pergunta o seguinte, a China está fazendo o processo da Rússia. Ela também está se preparando para uma guerra, provavelmente ali ao longo de 2027, por volta disso, quando ela invadir Taiwan. Ela está se preparando para isso. A China está aumentando, e é um dos motivos que o ouro está tão alucinado, é porque a China está trocando boa parte das suas reservas em dívida americana por ouro. Pergunta se a China está botando isso em outro lugar. Não, ela está botando dentro da China. Pergunta se a China está fazendo reserva em cripto. Vai lá ver se eles estão fazendo reserva em cripto. Não. Então, galera, pelo amor de Deus, cripto é boa para especular? Sim. Especulação? Show de bola. Volatilidade absurda, troço vai, vem, não sei o que, tal, ótimo, espetáculo. Você de repente pega, se você der sorte, pegar uma cripto dessas recém-criadas, o troço valoriza 100.000% e você ganha uma fortuna. Cara, legal, muito bom, muito maravilhoso para quem está disposto a mexer com isso aí. Para especulação é muito bom. Reserva de valor, sai dessa, pelo amor de Deus.
Pensem nisso, analisem, como eu falei, historicamente o que aconteceu em todos os momentos disruptivos, de grande tecnologia, que iam mudar a história, que iam mudar a vida da humanidade, que iam mudar não sei o que, tal, e vejam o que aconteceu com as empresas que tinham ações, né, que foram negociadas, e o que aconteceu em todas as vezes em que esse processo foi desencadeado. Vejam por vocês mesmos. Não acreditem em ninguém. Façam vocês mesmos. Certo? Então, é muito importante. Muito importante. Se a rede cair dessa forma, e a rede pode cair dessa forma, ficar isolada só dentro dos próprios países, uma arma valerá mais do que ouro. Médio, por exemplo, no Brasil não vai ser invadido. Então você ter uma arma no Brasil não vai resolver o teu problema. Certo? Os Estados Unidos dificilmente vão ser invadidos. É muito difícil invadir os Estados Unidos. Então a arma, que ele já tem suficiente. Não, o que você precisa é de coisas que se transformem em que sejam aceitas universalmente. Universalmente. Pega um avião, desce agora num lugar qualquer do mundo que não seja uma cidade grande e fala assim, eu queria pagar aqui com cripto. Vê se você consegue. Vê se você consegue. Macedo diz que eu pulei ele. Que EGE é a melhor elétrica, Campos. Sim, pode ser. É uma boa elétrica. Tá? Quanto à melhor elétrica, isso aí é questão de a gente discutir. Então era isso, galera. Tá dando a hora. Eu não vou operar esses 2 dias, não vou operar. Aliás, não opero até já a virada do ano, mas vou ficar aqui acompanhando o mercado, porque eu estou sempre acompanhando o mercado. Né? Conforme eu coloquei ontem nos nossos grupos do Telegram, quem viu aí, a gente sempre tem que acompanhar as coisas. Fiquem muito atentos que, os satélites do Musk não são difíceis de abater, eles são satélites de órbita baixa. Eles são razoavelmente fáceis de abater. Os cabos de internet que cruzam, eles são conhecidos, eles são mapeados, para falar a verdade. Não são difíceis de arrebentar. Pode ser reposto. Claro que pode ser reposto, mas enquanto isso, num cenário de guerra não é tão fácil repor. Um detalhe, a Marinha da China hoje é a maior marinha do mundo, não é a Marinha dos Estados Unidos. Hoje a China tem a maior marinha de guerra do mundo, não é a mais desenvolvida, essa continua sendo a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão correndo atrás para tentar voltar a ser a maior marinha do mundo, mas hoje a maior marinha do mundo não é na Europa e não é no Ocidente, é a chinesa. Muita atenção. Tá? Muita atenção nesse tipo de coisa.